Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ator, dublador, diretor, youtuber. O gente boa, Nelson Machado. Tudo bem, Nelson? Tudo bom, Danilo? Rapaz, youtuber, pode... Youtuber, você vê? Essa altura da vida, velho. O velho youtuber, pode. Mas até que tá rolando lá, eu tô me divertindo. O maior sucesso, o Papo com Machado, né? O sucesso ainda é relativo, ainda não é esse sucesso todo. Não, é legal que você faz lá as lives e depois os recortes das perguntas. E depois, de vez em quando, entrevista. E agora eu inventei de fazer de manhã um negócio lá. Agora eu faço... Fiz uma coisinha que chama Acabei de Acordar. E é de verdade, honesto. Eu acordo, pego um gole de café, sento na frente da câmera, aciono e bato um papo ao vivo de 10 minutos com quem tiver. Com o pessoal que acorda com as galinhas. Vamos falar disso, esse canal do YouTube do Nelson Machado. Ô Nelson, a gente já estava conversando nos bastidores no café que essa casa aqui tem uma importância muito grande para sua família e para você, mas especialmente para seus pais, né? Essa casa aqui, ela vai assim, sabe quando você pega uma agulha e uma linha e vai fazendo a barra de uma calça? Então é essa linha, a Bandeirantes é essa linha na minha vida. Desde criança até hoje, até o dia de hoje, a Bandeirantes está sempre costurando a minha vida de alguma forma. Começa porque a minha existência, né? Meus pais se conheceram aqui dentro da Rádio Bandeirantes. E trabalharam na Rádio Bandeirantes um bom tempo, um tempo grande. Na época que era lá na Paula Souza. Na Paula Souza, ainda estou falando da década de 50, sim, né? E depois disso, aí eu criança, 6 anos, 7 anos, meu pai ficava escutando rádio em casa, já morando em Santos, né? Meu pai trabalha fazendo rádio em Santos, na Rádio Cacique de Santos. Mas quando ele estava em casa, ele ficava ouvindo rádio e, em geral, ele não ouvia a Rádio Cacique. Ele ouvia uma coisa ou outra da emissora na qual ele trabalhava, para se manter atualizado, para comentar no dia seguinte. Mas o resto do tempo era Bandeirantes. E madrugada, eu acordava às 5 da manhã para escutar Na Beira da Tuia, com meu pai, Tonico Tinoco, né? Depois eu já um pouquinho maior, com, sei lá, 9, 10 anos de idade, veja você, uma criança com 9 anos de idade, escutando um programa chamado Patrulha Bandeirantes, que era um programa de crime. Era, sabe, crime sangrento, crime... Eles faziam radiofonizado, era um radioteatro. Além das notícias, mas tinha um trecho que era radioteatro. E a parte de radioteatro era sempre uma morte, alguém que esfaqueou alguém que deu 5 tiros em alguém, era uma coisa pesada. E eu escutava todo dia isso, todo dia. Escutava todo dia, às vezes nem sempre eu entendia do que ele estava falando, mas eu adorava ouvir o Trabuco do Vicente Leporazzi. Todo dia eu ouvia. Então a Bandeirantes acompanhou a minha vida o tempo todo. Depois, adulto, eu vinha trabalhar na Bandeirantes, né, na TV. Você acompanhou o início do Zé Paulo aqui, né? Eu vi Zé Paulo de Andrade entrar na Rádio Bandeirantes, né? Quando eu ouvia a Rádio Bandeirantes, não tinha Zé Paulo de Andrade. Ele apareceu, eu já era ouvinte da Bandeirantes quando ele apareceu pela primeira vez na Bandeirantes. E quase todo mundo eu vi, né? Entrar, sair, pessoal do Na Geral, né? Muita coisa. Agora, Reinaldo Azevedo, todos os dias eu continuo como não é exatamente a Bandeirantes. Sim, no grupo aqui. Mas é do grupo, né? Mas as coisas matinais eu ainda, não com a frequência, porque às vezes estou fazendo coisas não dá para ouvir, mas quando dá para ouvir, jornais e tudo mais, eu gosto muito da Bandeirantes, é uma vida inteira. Depois vim trabalhar na TV Bandeirantes, né? Vim fazer TV Tutti Frutti, que era um programa infantil. Na chegada do Nelson aqui no grupo, eu levei ele lá nos estúdios de TV, naquele primeiro que a gente entrou, você fez o Agildo. Ali foi alguns anos depois, primeiro TV Tutti Frutti, que era um programa infantil, criação do Eli Barbosa. E que já era aqui no Morumbi. Era aqui no Morumbi. Uhum. E alguns anos depois, TV Tutti Frutti era na década de 80, final de 80. Aí, na década de 90, eu vim fazer Agildo no País das Maravilhas. Trabalhei 2 anos com o Agildo aqui na Bandeirantes. Então tem toda uma, sabe, a Bandeirantes vem por fora, por dentro, de ladinho, mas vem acompanhando minha vida, vem acompanhando. E é legal estar aqui, é uma sensação boa estar aqui. É, muito legal. Com o Agildo, depois você foi também com ele, saíram da Bandeirantes, vocês foram pra... Com o Agildo, fomos o elenco inteiro praticamente, foi pra Manchete. Pra Manchete, mais 2 anos lá
com o programa aqui chamava Gildo no País das Maravilhas, lá ele se chamava Cabaré do Barata, mas era basicamente o mesmo programa, acho que era só uma questão de dono do nome, não podia usar o nome lá, né? Acho que era só isso. Ô Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa, você acompanhava muito seus pais, a sua mãe também, em rádios, em teatros? Eu acompanhei um pouco meu pai em rádio em Santos, né? A partir dos 6 anos de idade. Eu fui algumas vezes com meu pai para a Rádio Cacique. Eu ia com uma frequência razoável para a Rádio Cacique. A minha mãe, nessa época, ela não estava trabalhando. Ela ficava em casa comigo e com a minha irmã. Éramos muito pequenos, eu tinha 6 anos e minha irmã tinha 1. Depois, quando meus pais se separaram, minha mãe voltou para São Paulo e aí ela tentou retomar a vida que ela tinha deixado, de atriz, de radioatriz, de teleatriz, né? A TV não funcionou muito para ela, ela não conseguiu. Ela fez uma novela na Tupi ainda, fez a Rosa dos Ventos, mas não rolou muito. E rádio estava morrendo, a radionovela. O trabalho para atores de rádio estava acabando, estava desaparecendo. Mas tinha surgido esse novo ramo, porque era uma novidade, que era a dublagem. E aí ela foi levada por amigos de rádio, ela foi levada pelo Older Casarré, pelo Zé Soares, que eram velhos amigos dela dos tempos de rádio. Ela foi levada para a AIC, ainda não era AIC, chamava Gravação ainda. Ela foi levada para esse estúdio e para ver o que era, como é que faz, como é que não é. E ela se deu muito bem, muito bem. Aí ela fez uma carreira enorme, enorme. Ela ganhou bem a vida com dublagem, assim, a ponto de sustentar a mim, a minha irmã, a minha avó e um tio que eu tinha que não ia lá muito bem de empregos, né? E ela segurava a bronca dessa casa inteira sozinha, com dublagem, depois com um pouco de rádio também na Rádio Mulher, mas mais o grosso da vida dela foi a dublagem. E aí eu ia com ela com mais frequência, pra gravação eu ia com ela, depois quando a gravação virou a IC, eu ia praticamente todo dia, até que com 14 anos, o mesmo Zé Soares virou pra mim e falou: escuta, moleque, você vem todo dia pra cá, fica enchendo aqui, aborrecendo, fazendo barulho. Você não quer gravar alguma coisa? Era tudo que eu queria, né? Isso em 68. 68. Fevereiro de 68. Eu não lembro o dia, mas mês e ano eu lembro. E o que você fez lá? Eu falei beisebol. Foi isso que eu fiz. Foi a minha grande estreia no mundo das artes. Eu disse beisebol. Era uma cena engraçadinha de um filme chamado A Batalha de Bataan, um filme de guerra com John Wayne estrelando. E é Filipinas. E uma escola de filipinos, com crianças filipinas, e uma professora filipina. E chegam visitantes americanos. E ela quer fazer bonito para os visitantes americanos e fala para as crianças: digam para os nossos visitantes o que os Estados Unidos trouxeram de bom para as Filipinas. Ela queria que dissesse liberdade, democracia, né, essas coisas. E as crianças dizem o que elas acham bom: chiclete, hambúrguer, Coca-Cola, beisebol, né? Cada criança disse uma coisa diferente e a mim coube o menino que dizia beisebol. Fui eu que falei. Essa foi minha estreia. Muito bem, Maria. Os espanhóis nos trouxeram o cristianismo. Agora o que acham que a América deu aos filipinos? Coca-Cola, hot dog, cinema, paraná, beisebol. E depois, a partir daí, então, você já começou a... mais ou menos. A partir daí, eu tava com 14 anos. E eram outros tempos. Bem outros tempos, né? Década de 60, final de 60. Os clientes, os donos dos filmes, na verdade, as emissoras de TV, porque a gente trabalhava só para... O nosso cliente era 5 emissoras de TV. Era o que havia, a TV aberta. Não havia outra coisa. Então, as TVs não queriam, não gostavam, talvez pelo hábito do rádio, eu não sei, porque as TVs eram um upgrade das emissoras de rádio, né? Tanto que, veja bem, era TV Tupi, TV Bandeirantes, TV Record, eram emissoras de rádio que viraram TV, né? Elas não queriam que adolescentes tivessem voz de adolescente. Porque moleque, adolescente, a voz não é firme. A voz desafina naturalmente. E não pode ficar feio. Então eles preferiam que mulheres fizessem as vozes de adolescentes, porque ficava uma voz firme, padrão. Então o que aconteceu? Eu dublei o beisebol, depois eu fiz mais uma coisinha ou duas e tive que parar. Ninguém podia me pôr em nada porque minha voz não servia. Olha só. Mas eu já estava mordido pelo bichinho, né? Então o que eu fiz? Eu decidi ficar na parte técnica. Então por 3 ou 4 anos eu fiz tudo o que havia
da área técnica de dublagem, aprendi tudo e trabalhei com tudo. Fui projecionista, fui técnico de gravação, fui técnico de mixagem, trabalhei na Moviola, ajudei a fazer sonorização, contra a regra, né, que é fazer a ME dos filmes. Tudo que havia para fazer eu fiz. Foi muito bom para mim isso. Isso é muito bacana, né? Muito bom para a vida e muito bom para depois, quando me tornei diretor, Sim. saber quais os processos das coisas todas é muito bom para um diretor. Então foi isso. Aí depois eu me afastei um tempo, quando a IC estava para fechar, pouco antes da IC fechar de vez, eu já tinha saído por um tempo. Aí estava fazendo teatro, estava trabalhando em rádio, eu estava na Rádio Mulher já. Com 20 e poucos anos, eu voltei. Aí estava a voz jovem, firme. Aí, de verdade, aí começou a carreira, né? Eu fiz dublagem antes, mas não foi carreira. Sim. A carreira começou aos 20, 19, 20. E aí já não era mais o Nelsinho, filho da Dulcemar. Porque agora é o Nelson. Só o Nelson. Agora se vira, agora mostra serviço, compadre. Agora não tem mais proteção. Não foi duro, difícil, porque assim, não tem mais proteção, mentira. Todo mundo me conhecia e gostava de mim, né? Me ajudava. Estou muito atrasado? Não é uma maravilha? Olha só esse salão. Que maravilha de salão. Vocês já viram esse salão? Uma corrida? Ele disse corrida. Tomara que eu ganhe. Mãezinha, seu Madruga e a Chiquinha vão para Acapulco. Viu? Nós também vamos para Acapulco, mamãe. O que custa? Vai ser uma viagem tão bonita. Anda, diz que sim, não seja covarde, anda. Sim. Ô Nelson, mas é legal a sua história, né? Porque você fala, a gente tava lá no café também, você fala de uma forma muito entusiasmada, muito alegre, com relação ao seu trabalho, ao seu ofício de dublador. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, desculpa te cortar, mas nós estamos vivendo um momento, acho que o pior momento que esse país já viveu, desde que eu me conheço por gente. Tá morrendo gente por aí, assim, pá. Eu tô respirando, eu falo sobre qualquer coisa com entusiasmo, eu tô vivo. Verdade, é motivo pra gente agradecer mesmo, né, Nelson? Mas é que você falando do seu ofício é muito bonito, porque isso passou, não é, de geração para geração. Os seus pais, né, no rádio, no teatro, você depois também, você mesmo falando agora que já não era mais o Nelsinho, né, você firmou um nome na dublagem brasileira. É engraçado, chegou um momento que virou, a Dulcemar virou a mãe do Nelson. Eu comecei a carreira sendo filho da Dulcemar. De um momento pra frente, ela virou a mãe do Nelson, foi engraçado. Motivo de muito orgulho, né? E tem uma menina sua que também seguiu. Ela tá fazendo teatro. Ela dublou no começo, bem criança, bem pequenininha, ela dublou umas coisas. Mas ela não gostou da ideia, foi engraçado, ela não gostou da ideia de ter que batalhar a carreira. Ela era muito jovem, muito nova, muito... Verdade. Essa é a caçula? Ela não... É assim, dublou, fez. Você tem jeito, vai fazer, vai ficar legal. Legal, agora... Toma teu rumo, vai à luta. Tem que ir à luta? Então não quero. Foi fazer outra coisa, entendeu? Ela tinha um pouco de vergonha e tal. Agora, aí depois passou a vida, passou o tempo, ela tem um filho, o filho dela tá com 11 anos. E aí, há alguns anos, ela decidiu que ela queria, não a dublagem, mas as artes em geral, né? E ela resolveu encaminhar pro teatro. E tá encaminhada, tá se encaminhando. Acabou de tirar o DRT, tá toda cheia de orgulho. Que acabou de tirar o registro dela profissional de atriz. Então ela tá lá, tá encaminhando nessa área, tá atrás o negócio dela é mais os musicais, sim, né? É outra geração. É uma geração agora, especialmente nos musicais, né, Nelson, que precisa cantar muito bem, atuar, dançar muito bem, ser bom ator. Né? É tudo, é um profissional completo. É mais né? complicado que no meu tempo, tá mais trabalhoso que no meu tempo. A questão no meu tempo é que era difícil. Não, mentira, agora tá mais difícil. E você tem ali pesos, né, e referências que começaram ali atrás, Marília Pêra, né, Bibi Ferreira, né, o Paulo Altran fez musicais também, My Fair Lady. E mesmo hoje, né, meu amigo, tem musicais lindíssimos, tem montagens fascinantes. Você vai assistir, a pessoa vai assistir, quer fazer uma carreira nisso, vai dizer, não, peraí, deixa eu me preparar mais um pouquinho, não vai dar pra fazer isso aí não. Dá um certo medo, entendeu? Ô Nelson, você costuma dizer que o público
costuma conhecer ali 4% do trabalho de um dublador, né? Que são aqueles personagens mais caricatos ou que viralizam por algum motivo, que caem na graça do público, né? Isso te incomoda de alguma forma? Você fala isso como um fato só? Não, incomodar não incomoda. É uma coisa meio natural, né? Não, porque às vezes você trabalha tanto, né? Pra ser reconhecido ali por um ou outro personagem. Coitado do Leonard Nimoy, né? Uma vida inteira, se ele não pusesse a orelha pontuda, ninguém ligava pra ele. Se ele não fizesse mãozinha com os dedinhos separados, ninguém ia ligar. Ele tinha que ser Spock, né? Faz parte. Às vezes acontece. O cara dá azar. O Moreno... Carlos Moreno. O Carlos Moreno. Passou uma vida sendo menino da Bombril. Faz parte. É um baita ator. É um baita ator. Eu conheci o Carlos Moreno antes de Bombril, lá no Pod Minoga, né? No grupo teatral. Bom, enfim. Então, faz parte. Você dá a sorte e o azar disso acontecer ao mesmo tempo, né? O que aconteceu na minha vida é uma sorte e um azar, porque assim, não importa o que eu faça na vida, eu sou o dublador do Kiko. O que importa o que disse o seu pai? Aqui quem manda é só o professor Girafales! Que foi? Pois não, professor. E muita gente pensa, eu acho, Nelson, me corrija se eu estiver enganado, que são esses personagens que dão mais visibilidade por algum motivo, que tem um retorno financeiro maior pro dublador. Que faz a carreira do dublador. É uma mentira? Não, isso eu canso de explicar isso lá no meu canal. Isso não existe. A carreira de dublagem, ela é muito diferente de todas as outras carreiras artísticas. Se você participa de um filme, se você dubla uma série que é premiada, no dia seguinte você não tem mais escalas por causa disso. Você não ganha trabalhos a mais porque aquela série que você dublou foi premiada. Da mesma forma que se você fizer um filme ou uma série que é um profundo fracasso, da qual todos falam mal, no dia seguinte ninguém cancelou trabalhos seus por causa disso. Não faz diferença. Como que se faz uma carreira na dublagem, então? Sendo bom. Não tem outra explicação, é sendo bom. E o ser bom primeiro lugar, acima de qualquer coisa, tem que ser ator. Entenda o que eu estou dizendo, não é? Tem que ter um papel que diga que ele é ator. Não gosto do DRT. Desculpem, amigos, eu não gosto dessa legislação. Mas tá, tem que ter o DRT, paciência, a lei exige. Mas esquece isso, não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser ator. Ser um bom ator. Interpretar bem. Primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Segundo, aprender a técnica, porque é diferente. É completamente diferente. É um trabalho de ator... que não tem nenhuma ligação com nenhum outro trabalho, porque é um trabalho duplo. O trabalho de dublagem é um trabalho duplo. Você nunca faz um personagem. Nunca. Porque, na verdade, você está imitando, reproduzindo um ator que está fazendo um personagem. São duas coisas. Você vai fazer o personagem, mas não do seu jeito, do jeito que um cara já fez. E tem que fazer do jeito que ele fez. E cada cara que você for dublar é de um jeito diferente, então você tem que aprender todos esses jeitos. É outro tipo de trabalho, é outra coisa. E como é que o cara faz carreira? Conseguindo fazer isso. Sendo razoável nisso, razoavelmente bom nisso, num tempo bom. Porque é um trabalho industrial também. Tem data de entrega, tem data de estreia. A emissora quer pôr no ar hoje. O Netflix quer soltar na semana que vem a série inteira. O cinema vai estrear tal dia. É industrial, é linha de montagem. Começa dia tal, tem que terminar dia tal, aquele trabalho e é curto o prazo, muito curto. Então ele tem que ser bom, eficiente e rápido. Você sabe que eu entrevistei aqui... Nenhum novato é bom, eficiente e rápido ao mesmo tempo, então tem que ter paciência, uma hora ele chega lá. Você sabe que eu entrevistei aqui, já te contei isso, entrevistei uma colega sua, Cecília Lemes, vocês fizeram juntos, né, o Chaves, ela fez a Chiquinha, e ela me falou que um dos trabalhos que ela mais gostou de fazer, por ser diferente, foi os Irmãos do Jorel, né, que é um desenho animado, que está no Cartoon Network, que é um desenho brasileiro, uma animação brasileira, e que lá ela teve a liberdade de fazer a voz original, então ela pôde criar... A voz original é outro trabalho. Personagem. Você gosta também, Nelson? É maravilhoso. É uma coisa que se aproxima demais do radioteatro, por isso eu gosto. É a gente, um texto e um microfone e sai fazendo, cria.
Claro, tem uma direção que vai te dar uma linha, mas vai criando em cima disso. Depois, o desenhista que se vira para botar em cima do que você criou. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, o som original é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E eu fiz alguns, até com a mesma diretora, com a Melissa Garcia. Fiz alguns trabalhos, fiz pro Sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha uma série que eu gostava muito de fazer, que era uma série mais infantilzinha, que é a Mansão Maluca do Professor Ambrósio. O nome é longo, né? Acho que é isso, Mansão Maluca do Professor Ambrósio. E eu fazia o vilão, eu fazia o nefasto, que era um cara de cartola, capa, aquele vilão tradicional, aquele que às vezes amarra a mocinha na linha do trem, sabe? Uau, que ria assim. Era muito, nossa, eu me divertia muito, era muito legal de fazer. Carniça! Vem já aqui, seu urubu maluco! Me ajude a pensar num plano para acabar de uma vez por todas com o professor Ambrósio. Já sei! Tenho um plano genial para pegar a mansão maluca do professor Ambrósio para mim. Se prepare, professor. Seus dias de cientista do ano estão contados. A mansão será minha. E como que é o Nelson diretor de dublagem ali? Já fui pior, hoje eu sou mais calminho. Hoje eu sou mais calminho. Ô, Nelson, você sabe que eu já entrevistei muitos dubladores, né? Mas nunca entrei muito, de fato, nessa linha de diretor mesmo, né? Fala um pouquinho como que funciona, como que você... O diretor, ele escolhe o elenco, isso? Ele é responsável pelo cast? Acontece de um tudo na cidade. Nós temos muitas empresas, em torno de entre 25 e 30, é muito flutuante. Fecha uma, abre outra. São Paulo, Brasil? São Paulo. Só São Paulo. Rio de Janeiro tem mais ou menos o mesmo número e não vamos esquecer que estão abrindo estúdios em outras cidades, né? Tem Belo Horizonte, tem Campinas, tem Paraná, né? Curitiba mesmo, acho que é na capital mesmo. Não tenho certeza. Mas mas vamos falar São Paulo e Rio, onde está o grosso ainda do trabalho, é em torno disso, 25. Então, e cada uma dessas tem 2, 3, 4, às vezes 8, 10 diretores trabalhando para ela. É muito variável, cada empresa funciona, cada estúdio funciona de um jeito, alguns lugares tem um coordenador que ele faz a escala e distribui para os diretores. Outros lugares, como onde eu trabalho hoje, que é a Centauro, cada diretor faz sua escala, cada diretor escolhe seu elenco. Mas às vezes o cliente escolhe, não o elenco inteiro. O cliente escolhe os principais. O protagonista. Ou ele quer teste. Né? Tem 2 personagens principais, então ele quer 3 vozes para um, 3 vozes para outro, para ele escolher a que ele gosta mais. Mas o resto fica na mão do diretor, todo o resto do elenco é na mão do diretor. Mas tem isso, Nelson, de ser ali um grupinho específico de um estúdio, então sempre trabalhar ali nos mesmos projetos, existe essa troca, como se fosse uma troca de emissora, né? Record e Globo, o ator faz aqui, faz ali, ou os estúdios têm mesmo essa bolha de sempre trabalhar mais ou menos com alguns nomes, os mesmos nomes? Não, os estúdios eu acho que não, mas os diretores sim. Os diretores sim, porque já conhecem o trabalho. É assim, fala-se, costuma-se chamar isso, a panela. Os caras, duro furar a panela. Vai tomar banho, né? Vou falar sério. Quem é que, tendo nas mãos o direito de escolher com quem trabalha, vai escolher alguém que ele não gosta? Não faz sentido, seria hipócrita, mentira, né? É assim, eu tenho um trabalho a fazer e para cada trabalho eu tenho no mínimo 3 pessoas muito boas, certo? Tem pelo menos 3 pessoas que seriam muito boas para fazer aquele trabalho. Dessas 3 pessoas, um é muito meu amigo, o outro eu conheço mais ou menos, o outro me enche o saco. Por que eu vou escolher esse que me enche? Se esse aqui vai trabalhar gostoso comigo? É claro, só que eu escolhi esse, os outros 2 fazem parte da panela de outro cara. Todo mundo trabalha, certo? Agora, essa tal panela, veja bem, na minha lista, vamos chamar de lista, eu tenho aí umas 150 pessoas. Não é uma, sabe? Não é uma panelinha. Não é uma frigideira para ovo frito, é uma panela de pipoca gigante, explodindo para tudo que é lado. Bom, vamos prestar serviço agora? Tem um chamado do trânsito, vamos lá. Sim, mamãe. Gentalha.
Trânsito. Olha, cuidado agora com a Hermano Marchetti, viu? Porque o trânsito complicou muito desde ali da saída da Marginal do Rio Tietê, no sentido do centro, né? A Hermano Marchetti, ela vai ruim até a região da Praça Giacomo Zanella. Nesse pedaço é reflexo de muita gente utilizando ali o viaduto da Lapa, né? Principalmente no sentido aí do centro da cidade, mas também há muita movimentação para quem segue no sentido da própria Marginal do Rio Tietê. Só que a Hermano Marchetti, ela vai ruim até a chegada ali à Praça Pedro Corazza, né? Porque desse ponto em diante também já vira a Marquês de São Vicente. Está enroscado o trânsito no entorno aí da Praça Pedro Corazza. Para quem utiliza a Marquês de São Vicente, aí o trajeto funciona bem, viu? Nos dois sentidos, a sequência do caminho, Norma Perutini Genotti, Sérgio Tomás, também pelo menos por enquanto com boas condições aí nas duas direções. Lembrando que a Tietê está difícil no sentido da Ayrton, principalmente entre o Sistema Anhanguera Bandeirantes e a passagem pela região da Freguesia e principalmente pela pista expressa aí da Marginal. Quer comprar um apartamento, mas não pode parar a vida para isso? Acesse loft.com.br, que um corretor especializado vai te ajudar. Loft com você até a Chaves. Ô Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa. O Brasil ele é reconhecido, né, pela dublagem, não é? Pelo alto nível. Você que está mais próximo disso, não sei se concorda com essa afirmação, mas você consegue pontuar um marco específico que a dublagem brasileira ganhou toda essa notoriedade? Primeiro, eu não tenho muita certeza de toda essa notoriedade. Porque quem diz isso somos nós. Aí não vale, né? Qual é a melhor dublagem do mundo? A nossa. Faz favor, né? Eu não ouvi ninguém de fora dizer isso pra nós, né? Nós é que dizemos. Eu acho que assim, se não somos a melhor do mundo, pelo menos devemos ser muito, muito bons. Mas muito bons. Por um fator. Estabelece-se que a dublagem no Brasil começou em 1938. Eu não considero, tá? Eu considero 1950 e pouco. 20 anos depois, quase. Por quê? Porque em 38 foi dublada Branca de Neve no Brasil. Foi a primeira vez que se colocou voz em português num trabalho produzido em inglês. Mas como isso foi colocado? Cronômetro na mão, storyboard na frente, grava, rádio teatro, isso não era dublagem. Depois pegaram esse áudio e levaram para os Estados Unidos. Desculpa. Levaram esse áudio para os Estados Unidos e empurra daqui, puxa dali, ajeita, coloca e acertaram na imagem. Não é o processo que a gente usa, que a gente chama de dublagem, certo? Foi uma versão brasileira do filme, sim. Foi uma coisa heróica, foi uma coisa fantástica. Mas o que nós fazemos como dublagem, essa coisa de passa o filme, ouve o som original, tem uma voz gravada, agora fala em cima do cara e faz junto com a boquinha dele, do jeito que ele interpretou, respira quando ele respirar, tosse quando ele tossir. Isso começou quando veio a TV pro Brasil. Porque, como eu te disse, nós só trabalhávamos para a televisão, não existia outro cliente. Então qual foi? Se não foi a Branca de Neve, qual foi a primeira produção? Então, o que acontece? Pra mim a coisa começou em 50 e pouco, né? Com Ford na TV, com Rin Tin Tin, essas coisas. Agora, o que transformou a dublagem... Então, quando eu estava dizendo, nós temos que ser muito bons, vamos botar que isso aí aconteceu em 55, vai... Vamos botar assim, vamos arredondar, 52. Para poder 21, né? De 51 para 21. De 51 para 21 são 70 anos. Certo? Então, faz quase 70 anos que a gente dubla. E sabe como a gente dubla? Todos os dias da vida, das 8h30 da manhã às 10 da noite. Todos os dias da vida há 70 anos. Meu Deus do céu, se a gente não aprendeu, manda matar. Tem que abater a tiros, né? Porque é o mínimo que se espera é que a gente faça isso muito bem. Somos muito treinados nesse negócio. Então a gente deve realmente fazer muito bem esse trabalho. Se somos os melhores, aconteceu um fato, um evento, onde a palavra melhores apareceu. E acredito que isso tenha sido estendido, sabe assim? Somos brasileiros, né? A gente pega uma coisinha aqui e transforma num geral. Uma vez, um trabalho para a Disney. Não é um trabalho, um filme, é um trabalho. A empresa que fazia desenhos da Disney. Os desenhos, aqueles curtinhos,
com os personagens básicos da Disney. Pato Donald, Mickey, Pateta, Horácio, Clarabella, Margarida, Tico e Teco, né? Os personagens básicos da Disney. Depois de feito uma série desses desenhos, a Disney Central mandou uma carta para esse estúdio, elogiando o estúdio e dizendo o seguinte, que tirando o original, que eram eles que faziam, era a melhor dublagem que existia dos desenhos da Disney no mundo, daquele pacote. Nós fomos os melhores no mundo, fora o original. Sim. Assim, tirando nós, que somos os melhores e não tem ninguém melhor que nós, vocês são o número 2. E tinha a palavra, tinha o better ali, né? Tinha o melhores escrito ali. Eu tenho a sensação de que esta carta, assim, somos os melhores do mundo, pronto, não importa no quê. Aquele filme de Kung Fu, produzido em Hong Kong, que nós dublamos em 1 dia e meio, é o melhor do mundo, o melhor trabalho do mundo que foi feito. Não é assim, né? Nós temos trabalhos magistrais de dublagem, deslumbrantes, coisas assim de cair o queixo, e temos muita porcaria também. Hoje em dia você falou, né, que estamos há 70 anos, estamos os dubladores brasileiros há 70 anos. Eu não tô há 70 anos em nada, tá, gente? Daqui a pouco eu pergunto assim, já tomou vacina, velho? Já... Mas me diz uma coisa, você ainda dubla todos os dias? Não, eu dirijo todos os dias. Todos os dias. Eu hoje sou mais diretor que dublador. Eu dublo menos. Dublo bastante, mas menos. Sim. Já dublei todos os dias, o dia inteiro, na vida. E hoje, a pandemia de que forma afetou o mercado, hein? Filmes paralisaram por um pouco, mas as séries, em contrapartida, acho que aumentaram, não, Nelson? A coisa continuou meio igual, para te falar a verdade. Eu digo sempre que nós somos um grupo, um agrupamento de brasileiros muito privilegiados. Com muita sorte na vida. Porque o nosso mercado de trabalho, ele sabe quando você abre uma janela e entra um ventinho e dá um calafrio, uma coisa nas costas, e depois acabou, não está frio? Foi isso que nós passamos. Deu um calafrio. Ai, meu Deus, vai acabar tudo. Não, tá quentinho, tá bom, vamos lá. E seguimos, estamos aí até hoje. A gente continua trabalhando. Houve o primeiro momento, no ano passado, fevereiro, março, que falou, acabou, não tem como, não pode ir para os estúdios, não pode dublar. Pouco a pouco foi se adequando para um home studio, para uma dublagem feita de casa. As pessoas foram se preparando, comprou um microfone, melhorou a sua internet, né? Botou a internetzinha um pouquinho melhor, porque o máximo que se consegue por aqui também é um pouquinho melhor, né? E resultado é que a gente tem aí agora um número grande, pelo menos, eu falei da minha lista, tem umas 150, a lista dos que eu estou habituado a trabalhar, mas a lista do estúdio no qual eu trabalho, a lista das pessoas que têm home studio e que podem, tá perto de 250 pessoas. Então é um número grande de pessoas que estão trabalhando todos os dias. E mais do que nunca, acho que a dublagem agora ficou mesmo um trabalho solitário, né? Porque se nessa modernização, a gente tava falando lá nos bastidores, né, Nelson, que antigamente gravava todo mundo junto, no mesmo estúdio, todo mundo, se um errava, o outro apanhava. Muito antigamente. Muito antigamente, mas o trabalho de dublagem já é um trabalho solitário, mas agora no home office acho que fica ainda mais. É muito pessoal isso, Danilo. Eu nunca considerei esse trabalho solitário. Você consegue me imaginar uma pessoa solitária? Olha bem pra mim. Mas solitário no sentido de entrar ali na cabine sozinho e fazer, porque as pessoas têm essa... quando você vê num filme, você imagina que tá todo mundo ali... Primeiro que o cara nunca está sozinho, ele está sempre em 3. É ele, o diretor e o técnico. Já são 3 pessoas fazendo juntos o trabalho, discutindo o trabalho. Não, isso não, faz assim. Não, o som não tá bom, chega mais perto, mais longe. Nunca tá sozinho, né? Primeiro lugar. Segundo, eu gosto mais do trabalho feito... Esse trabalho do camarada sozinho, no estúdio, fazendo a parte dele, já se fazia na TVS, no tempo do Chaves. Já se fazia isso lá, não é uma novidade. O computador lá já fazia sozinho? Já tinha 2 pistas, as coisas eram separadas. Quando tinha cena com 4 pessoas, fazia 2 e 2. A cena tinha só 2 pessoas, fazia 1 e 1, para ter uma qualidade melhor de som, para cuidar melhor daquele áudio. Então, desde a TVS que se faz trabalho sozinho. Essa história de, o computador isolou, é mentira. É conversa fiada. Porque naquele tempo nós trabalhávamos com 2 pistas já. Depois veio a DA, que tinha 6 pistas. Aí era mais aberto ainda, mais dividido ainda. Até que chegou o Pro Tools, que botou 1 por 1 mesmo
Mas eu gosto mais desse trabalho, você cuida melhor, você vê melhor. Pensa bem, nos trabalhos da IC, onde era feito todo mundo junto, que divertido, todo mundo junto. Muito romântico isso, sabe? Você não tava lá, o cara que diz que divertido é porque você não tava lá. Porque... Era muita gente num lugar pequeno, né? O lugar não era pequeno, o estúdio da IC era um estúdio grande. Mas naquele tempo, por exemplo, olha que legal, podia fumar no estúdio. Então tinha 8, 10 pessoas dentro do estúdio, pelo menos 7 fumando. Aquilo era o inferno da fumaça, tinha que abrir porta e ficar abanando para poder enxergar a tela, porque a fumaça cobria a tela. Além disso... A cena tem 5 pessoas, 5 em volta de um microfone só, se espremendo, se apertando para poder falar na sua vez. E aí, o último infeliz desgraçado erra. Os outros 4 têm que fazer tudo de novo porque o infeliz desgraçado errou a última fala, certo? Além disso, o coitado do diretor. O diretor sentado aqui, olhando para uma tela com 8 personagens, tem 8 caras falando na estante. Para qual deles ele olha para ver se tá bom? Ele vai conseguir, quando muito, ver 2. Os outros 6, vai do jeito que tiver, era assim que era feito. Agora a gente pode olhar um por um, cuidar de cada coisa em detalhe, se for preciso. Eu acho muito melhor agora. Nelson, com esse olhar de dublador e de diretor, quando você está assistindo uma produção dublada, você olha com esse... Você tem esse olhar crítico ali? Eu tenho uma... Eu desenvolvi uma capacidade que tem muito colega meu que fala assim, eu queria conseguir. Tem que tentar, não é assim, né? Eu desenvolvi uma capacidade de ginecologista, sabe? Eu quando assisto alguma coisa, eu desligo o dublador profissional. Sabe o ginecologista? Senão, já pensou, o ginecologista não ia namorar nunca, né? Nunca. Meu Deus do céu, não quero ver isso, né? Então eu desenvolvi essa capacidade do ginecologista que tem uma namorada. Porque eu vou assistir um filme, eu quero ver esse filme, legal, vou ver ele dublado, mais cômodo, mais confortável. Termino de ver o filme, comento com alguém, vi um filme ontem, legal, assim, assado o filme. Foi, mas você viu dublado? Vi. Quem fez fulano? Não sei, não prestei atenção. Não reparei de quem era a voz, é de um amigo meu, cara que trabalha comigo dia e noite, não sei, eu desliguei. Senão eu não assisto, não me divirto, eu vou ficar caçando defeito, eu continuo sendo diretor, aí acabou a diversão. Ô Nelson, esse assédio e o reconhecimento, e o justo reconhecimento, né, do trabalho dos dubladores, né? Eu falei de ginecologista, em seguida você entra com assédio, eu falei, opa, que foi que eu fiz? O assédio, né, do trabalho, o reconhecimento do trabalho que você alcançou, e hoje, né, um dos maiores dubladores, não só hoje, né, mas ao longo dessa trajetória toda que você tem, com muitos personagens aqui. No finalzinho, a gente vai fazer ali um joguinho rápido ali para apresentar todo o seu portfólio, mas esse assédio te assusta, porque o dublador justamente ele não tá... Você fez muito teatro, fez muita televisão, mas o dublador não tá muito acostumado ali na tela, né, aparecer. Eu não sei, eu tenho a impressão que hoje já tá. Já tem muito tempo que essa coisa acontece com a gente. E eu sempre, antes, quando não acontecia, desde garoto, eu sempre achei muito estranho o dublador gostar do anonimato. Eu dizia, por que escolheu ser artista? Como é que um cara quer ser artista e anônimo? Vai ser químico, vai trabalhar no laboratório, né? Pelo amor de Deus, um artista anônimo, um artista morto. Eu nunca achei, eu sempre achei muito estranho, nunca achei natural isso. E eu acho que a gente foi resgatado desse anonimato com Cavaleiros do Zodíaco, que foi quem trouxe a gente para público, né? Muito antes da internet. Cavaleiros do Zodíaco botou fãs dentro do estúdio para assistir a dublagem e botou a gente em revistas, em capa de revista, Enshin, revista Herói. A capa era o Wendel Bezerra, era Hermes Baroli, era Goku, era Seiya, eram dubladores. Tinha matérias, tinha entrevistas, aí começou a levar a gente pro rádio, pra TV, começaram a surgir eventos onde vão 2.000, 3.000 pessoas. Hoje em dia não pode mais, que pena, eu gostava dos eventos.
Não, é legal. O Nelson participou de vários, inclusive alguns encontros também, né? Com o Carlos, a gente tá falando do Kiko, com o Carlos Villagrán. Já esteve muitas vezes, né? Muitas. É porque toda vez que ele vem, ele diz que vai fazer a despedida dele, né? Ele já se despediu 6 vezes no Brasil. Então, eu acho legal. Quanto mais ele vier, melhor. É gente boa, ô Nelson. Tem momentos como qualquer pessoa. Tem momento que é legal, tem momento que é chato, tem qualquer pessoa. Qualquer um. Disse-me que vão viajar para o Templo Yakuzo, do outro lado da floresta. Deve haver uma fortaleza dos Mantor. Vou até lá para matá-los. Você é um dos Mantor, Danshimaru. Me conhecem como Lion Man. Bharati, lute com dignidade. Formação Lion Man. Poderoso Lion Man. Bom dia, princesa! A senhora sempre sai de casa assim? Mas que lugar é esse? É um lugar maravilhoso. Os pombos voam, as mulheres caem do céu. Eu vou me estabelecer aqui. Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila pra entrar, gente empurrando e fura fila e tudo mais. Com 60 pontos, nós já ganhamos este pedaço de pão sem geleia, Josué, olha. Ô Nelson, eu não posso aqui terminar esse bate-papo, né? Mas eu estava interessado mesmo em conhecer um pouquinho mais da sua história, da relação mesmo da sua família aqui com a Rádio Bandeirantes, a sua paixão pelo ofício, mas você sabe que todo fã, não é, que gosta de eu de sei, dublagem... eu nunca saio sem chumbo, eu sei disso. Todo fã que gosta de dublagem e gosta do seu trabalho, te acompanha, não pode ficar sem uma palhinha de alguns personagens históricos, né? Claro, tem uns que você é mais solicitado para fazer, como o Kiko, mas eu listei alguns aqui. O Robbie Williams, você fez muito o Robbie Williams. De vez em quando me pedem isso. O Robbie Williams, o Wesley Snipes. Mas esses são a sua voz normal. Minha voz, não mas tem no como... caso, eu coloquei aqui do Robbie Williams, porque teve um em específico que foi o Homem Bicentenário e que esse teve várias inflexões. São 4 fases, né? Várias fases. Primeiro ele é robô, completamente robô, falando de uma forma meio mecânica, automática. Depois ele fica meio a meio, né? Ele começa a se humanizar, depois ele vira um humano normal, engraçado, o filme fica quase cômico, depois ele fica muito velho, né? Muito... Vamos estragar o filme pros outros, fazer spoiler? Depois não, Pô, mas quem não assistiu esse filme ainda, azar! Isto tem estudado sua história. Guerras terríveis foram travadas, onde milhões morreram por um ideal: a liberdade. Eu sei que não sou inteiramente humano, e é por isso que nem sempre as pessoas gostam de mim ou me compreendem. Como robô, eu podia viver para sempre. Eu prefiro morrer como homem, a viver por toda a eternidade como uma máquina. Não, vocês não têm nem ideia de onde é que estão se metendo. Eu vi coisas que só são vistas nos pesadelos. Coisas que nem conseguem imaginar. Vocês estão jogando o jogo que eu comecei em 69. Sou obrigado a jogar, mas não é minha vez. Mas foi diferente no processo ali ou fazer todas essas fases do... A gente dubla em sequência. Então a gente vai indo acompanhando o filme. E não existe essa coisa, as pessoas pensam no preparo. Como você se preparou? Como eu me preparei? Assim, eu recebo um telefonema. Nelson, tenho escala pra você na próxima quarta-feira, das 2 da tarde, das 2 às 6. Você pode? Tá livre? Eu olho e digo, tenho horário livre. Legal, então das 2 às 6, tá? Tá bom. Esta é toda a informação que eu tenho. Aí quando eu chegar no estúdio, eu descubro que é o Homem Bicentenário, que é o Robin Williams, e gravando. É assim que é a preparação para a dublagem. Então você se vire e faça muito bem feito com essa preparação. Que mais? Que palhinha que a gente pode dar aqui? Tem uma que é legal. Legal são as vozes caricatas, né? Os atores, Roberto Benigni, Wesley Snipes, Al Pacino, Robin Williams, é tudo a minha voz. É isso aqui, eu tô fazendo todos eles. Não, mas eu sei de uma história do boneco assassino do Chuck. Eu sei da história do namorado da sua filha. Esse menino, coitado. É para a eternidade. Sabe qual é a sorte? A única sorte dele
é que a minha filha não teve só um namorado na vida e que eu nunca disse o nome dele no ar. É a sorte dele. Mas na roda conhecida, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Coitado dele, né? Não, mas essa história, pra gente contar rapidamente aqui pro nosso ouvinte, o que eles aconteceu? estavam assistindo em casa. Esse namorado da minha filha era um namorado muito medroso, muito medroso. Daqueles que vê filme de terror e depois não dorme. Não consegue, não apaga a luz, né? E minha filha gosta muito de filme de terror, então ela estava assistindo. Se bem que eu não acho que o Chuck é filme de terror, pra mim aquilo é comédia, mas é comédia trash. Mas enfim, eles estavam assistindo a noiva do Chuck. Ou seja, era um filme do Chuck com a minha voz. E eles estavam lá vendo. E eu cheguei em casa e vi que eles estavam assistindo, luz baixa na sala e tal. Eu cheguei por trás da porta, fiquei quietinho, vi que ele estava ali. Na hora que deu uma... Sabe quando dá aquela pausa, só uma musiquinha no filme, um momento silencioso? Eu de trás da porta... Adedo, Dambalá! Andale! Nossa senhora! O cara... Sabe quando vira mingau? Ele parecia mingau. Ele escorreu do sofá pro chão, assim. Tinha que recolher com a pá o cara e botar num balde pra depois montar ele de volta. Realizou seu desejo. Agora você é minha boneca. E se tiver um pouco de juízo, você vai me amar, honrar e obedecer. Admita, Tiff, você precisa de mim, senão vai ficar nessa pra sempre. Ah, claro, eu piloto e você vai pedalando. Somos bonecos, sua burra! Muito bom. Você fez, de uns tempos pra cá, o Fred Flintstones também, não? De uns tempos, uns 20 anos. Uns 20 anos pra cá. Depois da morte do Márcio Matias, que foi o criador do jeitão do Flintstone, né? Daquele... Ei, Vilma, você fez de novo perna de brontossauro e abadabadu! Esse jeitão de falar era o Márcio Matias. Ele falava assim, ele conversava assim com a gente, né? Depois que ele morreu, aí a Warner fez pediu teste. Eu não é só dei sorte. Não vamos esquecer que eu entrei pela primeira vez na gravação aos 12 anos. Márcio Matias estava lá fazendo Flintstones. Então eu passei um pedaço da infância e a adolescência vendo ele fazer Flintstone, ouvindo dia a dia ele fazer Flintstone. Então não foi tão difícil para mim chegar até onde o Martins ia. Esse é o espírito da coisa, senhor Pedregulho! E o Gloomer? O Gloomer foi em cima do som original. O som original tinha um efeitinho, na verdade, né? Tinha uma vozinha mais ou menos daquele jeito, mas tinha um efeito. Mas aí eu fiz a voz e não precisou do efeito, que já ficou próxima do efeito, então... Não é que era uma coisa, amiga Punk, Gloomer está com muita fome. Tudo hoje parece mais o avô do personagem, né? Porque foi 40 anos atrás. Nós vamos ficar ensopados até voltar a casa. A não ser... Então, Gloomer gênio ou não? Arco-íris, Xandum! A gente tá falando da série da Punk Elevada da Breca, esse daí, né? Que você fez o Gloomer. O Gloomer, o boneco, né? Que mais de palhinha que a gente pode dar aqui pro nosso ouvinte, Nelson? Ah, rapaz, aí já não sei. O Darkwing Duck? Darkwing Duck é legal, Darkwing Duck eu gosto muito. Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou a bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro. Eu sou Darkwing Duck. Muito bom. Gosto demais, Darkwing Duck gosto demais. Darkwing Duck eu fiz agora, há pouco tempo, eu dublei 2 episódios, há pouco tempo, uns 6 meses atrás, 7 meses. Eu fiz 2 episódios de Darkwing Duck que deu problema no áudio daquela época, episódios daquele tempo, da década de 90. 2 episódios que deu problema no áudio, não tinha como recuperar, eles tiveram que redublar, fazer de novo. E aí eu fui fazer esses 2 episódios, eu gostei muito, foi bem legal. Mais uma encomenda de criminosos covardes colocados à porta da sua casa como cortesia de Darkwing Duck. São 2 palavras, não 3, com letras maiúsculas. Olha só a minha foto. Se precisarem de mais alguma, meu telefone está no cartão. Sim, mais uma noite limpa dos criminosos, graças ao Darkwing Duck. A gente falou do Wendell Bezerra, que fez o Bob Esponja. Você também tá nesse desenho, não tá não? A Bob Esponja eu entrei meio esporadicamente, assim, né? Eu fiz por um tempo o Siriguejo, mas o Siriguejo ele tem 5 dubladores diferentes, 5 vozes, né? Então não tem nada que tenha marcado. É só uma coisa
rouca, né? Ai, não, uma coisa meio briguenta, meio mal-humorado. Não tem nada muito marcante no siriguejo. Doce dinheirinho. Lula Molusco, cadê você? Me protege com a sua testa. Foi só uma tentativa frustrada de roubo do hambúrguer de siri do meu arqui-inimigo, Plankton. Pra gente encerrar então, o que pode ser, Nelson? Não tem saída, né? Não é assim que se pede essa voz. Ai, por favor, diz que sim, diz que vai fazer um pouquinho, diz que sim, eu dou sim. Essa voz me pega um pouquinho hoje em dia. No tempo que eu fazia, não. Mas é que já se passaram 37 anos, né? Você que é um agudo daquele com 37, fazer... Ambulância, besta! Fica mais difícil. E da bola quadrada? A bola quadrada é muito curtinha, né? Não. Espera só até eu ganhar minha bola quadrada. Nelson Machado! Nelson, eu já te acompanhava, já te admirava, gosto muito do seu trabalho. Quer ver ele dizer? Você fez parte da minha infância. Presta atenção. Presta atenção. Não, é o que eu mais escuto na vida. Esse chavão não, mas já te admirava e quando você topou o convite, fiquei muito feliz que deu certo e te conhecendo agora pessoalmente, passo a te admirar ainda mais, viu, pelo papo, sempre muito bem humorado, sempre com essa leveza, com esse alto astral. Eu te falei, cara, eu continuo vivo, já é lucro. Ô Nelson, foi um prazer, adorei o papo, viu? Volto sempre. Prazer pelo programa que escuto, né? Lembra que eu falei pra você? Sim. Escuto desde outras épocas e prazer de estar na Bandeirantes, cara. Essa sim é parte da minha infância e da minha vida toda. Olha, só pra reforçar pro ouvinte Bandeirantes, Papo com o Machado no canal do YouTube, que ele Papo com o Machado. Papo com o Machado, isso. No YouTube. Eu tô lá toda quinta-feira ao vivo. Quinta das 9 da noite, né? Das 21 às 22, toda quinta-feira ao vivo. Todo dia tem um videozinho lá que é um recorte desses programas das quintas-feiras, eu faço pequenos pedaços e coloco. Tô entrando todas as manhãs numa coisa maluca, uma coisa que eu inventei, que eu não sei se vai durar muito tempo, mas é uma coisa só para membros do canal. Mas você pode se tornar membro do canal e ir lá de manhã, que é uma coisa que chama Acabei de Acordar. Eu acordo do jeito que eu tiver, com os cabelos para cima, em pé, com o olho grudando. Eu acordo... Pego uma caneca de café, ligo a câmera e bato um papo ali de 10, 15 minutos com quem entrar pra conversar comigo. Às vezes eu tenho até algum assunto pra falar, às vezes não. Não tem assunto nenhum. Vamos, a gente inventa. Entrem lá, vocês vão descobrir. É isso aí. Papo com o Machado. Nós estamos lá, dia e noite. Nelson, abração, obrigado, hein? Eu que te agradeço. Abraço pra todo mundo. É isso aí, malandro, é isso aí. Eu vou comprar um apartamento de luxo numa praia carioca. Olívia Paulita é bem comum, né? Macaco não olha o rabo que tem. Eu não preciso mais da sua compaixão, nem da sua caridade. É o novíssimo Johnny 5. Olhe para essas novidades. Memória aumentada, 500 megabytes em linha. Venho com um pacote de utilidades e dúzias de suprimentos para sobrevivência externa. Nossa, essa lataria aí é um computador, nenê? Aqui jaz o pobre Jack. Tem um humorista amigo meu aí que anda louco da vida com o senhor, olha. A partir de hoje, eu, Blaster Kong, faço um juramento solene. Isso não é inteiramente correto, senhor. Isto pode mentir se mandarem que isto minta, ou se for necessário dizer alguma inverdade para impedir que um ser humano seja prejudicado, ou se a segurança disto mesmo estiverem, senhor. São moleques. Não estão prontos para encarar isso. O bastão de 2 cabeças estava apontando nessa direção e aquele túmulo apareceu diante de nós. Você vai abater a corda para que eu pule! Você está ouvindo Do Bom e do Melhor na Bandeirantes. E agradecendo o ouvinte que segue aqui na escuta, que está interagindo, participando, mandando mensagem, Reinor Bonilha, o Romeu Santos Júnior, a Tamara Prado, Nádia Bacanelli, Elisete Braga de Souza, sempre manda mensagem no meu Instagram, o Ivaldo Lucena, a Thelma Rolim, Marcos Marinho, Auri Lúcio, Fabiano Sobrinho, o Will Dias. Queria também deixar um beijo aqui pro pessoal da Morente Forte, a Thaís, a Beth, a Célia, a Selma, pessoal muito querido aí, que eu tenho um carinho muito grande pela Morente Forte Produções, que aposta há muitos anos no teatro, são mais de 30 anos aí
de trabalho, né? Obrigado aí de verdade pelas mensagens. Bom, vamos prestar serviço agora